Boa tarde, pessoal. Estamos aqui num aprazível sábado à tarde. A gente vai falar um pouco sobre escritura de extremação. E o que temos a falar sobre a extremação de acordo com o Código de Normas atual do Estado de Goiás? Ele seguiu muito as disposições do provimento número 24 de 2016, que regulamentou, portanto, as disposições do CNJ e também o artigo 571 do Código de Processo Civil. Teve uma grande inspiração e flagrante inspiração com o mora legal da normatização do estado do Rio Grande do Sul, e, e por isso estamos bem evoluídos, pois boas ideias elas merecem ser copiadas, não descartadas. E eu digo mais uma coisa: esse provimento não significa que impede de você utilizar judicialmente. Muitas das vezes as ações de demarcação elas vão ser necessárias dependendo do caso concreto, principalmente no que tange eventuais impugnações, conforme eu vou falar, e deveriam ter questões de lege ferenda por aplicação, que você vê muitas semelhanças no que tange a algumas notificações, a questão dos procedimentos semelhantes ao artigo 213 da Lei de Registros Públicos. Mas vamos lá então. O que determina o Código de Normas do Estado de Goiás? A regularização de parcelas de imóveis rurais registrados em condomínio, ou seja, nós temos que lembrar o seguinte: elas têm que ser pró indivíduo, viso, ou seja, a situação tem que ser localizada, certo? Ela pode abranger quaisquer glebas rurais, ok? Mas somente rurais, eu falo o seguinte: pode haver extremação de glebas urbanas, só que não se aplica essas disposições que eu vou falar. Tanto que isso que existe com a Lei 3.465, a extremação administrativa, promovida pelo próprio município, com base no artigo 45 da Lei 13.465, ok? Lembrando que é possível promover mesmo não havendo distinção, ou quando for impossível definir área maior e os seus respectivos condôminos, certo? Mas é possível mesmo assim proceder à extremação. Lembrando que a situação desses condomínios rurais, eles têm que ter uma situação consolidada, ou seja, pelo menos um prazo mínimo, ou seja, pelo menos 5 anos, que é o prazo necessário, que é o prazo máximo de manutenção de um condomínio pró-diviso. Olha só como é que é uma situação. O condomínio é uma exceção no nosso ordenamento jurídico. Ele tem uma situação de, de fim, certo? Ela seja a curto, médio ou longo prazo, ok? E com isso vai abrir matrículas autônomas. Lembrando, não é uma forma de obedecer a burlar a fração mínima de parcelamento previsto. Quando for uma situação de condomínios de chácaras, por exemplo, que tem uma fração mínima de parcelamento, é possível a REURB, como vocês podem ver na Lei 13.465, certo? Lembrando também que necessário a anuência dos confrontantes da parcela a ser extremada e também a anuência dos condôminos, certo? Ok, pessoal. Isso de acordo com o artigo 1116 e 1117, certo? Lembrando que esses 5 anos que eu falei é permitido o acesso. O que é? A soma de tempo de posse dos proprietários anteriores, ok? Lembrando, e como é que comprova isso? Ao contrário da usucapião e da retificação,
essa comprovação de prazo é necessária apenas a declaração do proprietário e corroborado pelos confrontantes, certo? Agora eu vou falar, pessoal, sobre a instrumentalização e como é que se faz uma escritura pública declaratória, na qual será obrigatória a intervenção de todos os confrontantes da gleba a ser localizados, sejam ou não condôminos, ok? E se não for possível a anuência, o registro de imóveis ele vai promover a notificação no prazo de 15 dias, certo? E por que eu falo o registro de imóveis ou o RTD e não o tabelionário de notas? O artigo 1118 determina a aplicação do artigo 213, inciso 2, parágrafo 2º. Por isso que se recomenda se utilizar, nesse caso, a notificação pelo registro de imóveis, certo? Quando após feita a escritura e não tiver a obtenção da anuência do confrontante, vai ser feita essa notificação. Lembrando que, transcorrendo esse prazo de 15 dias, haverá o que? Uma anuência tácita. Ok, pessoal? E essa notificação vai ser dirigida a quem? Aonde? Ao endereço fornecido pelo requerente ou ao próprio imóvel contíguo, certo? Também sendo possível que o confrontante seja notificado mediante edital, ok? Lembrando que haverá o que? Uma responsabilização se o endereço for fornecido de forma errada. Poderá o requerente responder cível e até criminalmente. As pessoas, aqui no Brasil não se respeita muito a disposição do artigo 299 seguinte do Código Penal, mas elas estão vigentes ainda. E pessoal, lembrando o seguinte, quando for uma simples localização de uma parcela dentro de uma matrícula, demarcada e individualizada, mesmo em conjunto com outras parcelas, se for desnecessária a retificação da descrição, ela vai ser dispensável a apresentação de planta, memorial ou outro documento. Quando for necessária a retificação da descrição, vai ser necessário apresentar a planta ou memorial documento, certo? E na prática acaba ocorrendo muito a necessidade de retificação e, portanto, a apresentação da planta memorial ou qualquer outro documento, certo? Lembrando, se houver localização acumulada com retificação da descrição, o que vai ser necessário por ocasião da lavratura da escritura pública? A planta do imóvel, o memorial descritivo, incluindo a descrição das configurações da planta, anotação de responsabilidade técnica pelo responsável do projeto, certo? Lembrando, com isso, apresentada a escritura pública declaratória, será abertas matrículas, uma vez protocolado no ofício de registro imobiliário, na circunscrição do imóvel. Ok? Lembrando, se houver acumulação, ou seja, localização com retificação, vai haver o que? A retificação, a averbação da retificação da gleba e o registro da localização, com a abertura da matrícula. Ok, pessoal? Lembrando que não vai haver, não ilide a possibilidade desse procedimento de a escritura pública de divisão ou também ajuizamento da ação de divisão, certo? Lembrando que se houver alguma cláusula, ônus ou gravame sobre a parcela, vai ser tomada a seguinte providência. Quando for hipoteca, é desnecessária a anuência do credor hipotecário, de acordo com o artigo 1123, inciso 1 do Código de Normas, certo? Mas haverá a comunicação por parte do registrador de imóveis do credor hipotecário. Se houver uma penhora, não vai ser necessária autorização judicial. No entanto, o registrador tem que
notificar o fato ao juízo, certo? No entanto, tem que lembrar o seguinte: se houver uma penhora em favor da Previdência Social, não será permitida essa extremação se não tiver anuência do INSS, certo? E lembrando que se houver alienação fiduciária, a localização terá anuência pelo credor e pelo devedor, ok? E o usufruto também é a mesma forma, vai ser firmada no proprietário e usufrutuário, ok, pessoal? Lembrando que quando houver indisponibilidade não é possível, porque consiste em um ato de disposição, ok, pessoal? Lembrando também que o artigo 1124 ele é muito claro em relação ao que, quando houver a prévia demarcação e individualização do imóvel, certo? Lembrando que essa prévia demarcação e individualização ela vai ser etapa antecedente ao procedimento de certificação, porque uma vez que feita a demarcação de área e a abertura, vai caber ao proprietário do imóvel requerer a sua certificação perante o INCRA, certo? Não é o contrário. Muitas das vezes os registradores exigem a prévia certificação, sendo que o caminho é o contrário, de acordo com o artigo 1124, ok? Lembrando que também tem que ser observado os prazos previstos no decreto número 4.449 de 2002. Isso tudo consistente, era isso que eu tinha a dizer sobre a extremação mediante escritura pública. Me ponho mais uma vez à disposição. Um grande abraço e sucesso aos que vão fazer o concurso de Goiás, que eu falei, descrevi muitos dos artigos do Código de Normas do Estado. Boa sorte, um excelente fim de semana.